Hoje é quinta-feira, dia de marketing digital do zero. Se você é um novato, uma novata, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Renan Levinsky e esse aqui é o Marketing Digital do Zero. Toda quinta-feira eu tô aqui com um novo conteúdo sobre marketing digital e empreendedorismo para você. E hoje, como de costume, eu vou trazer algo, cara, que vai com certeza explodir a sua mente. Principalmente você que está procurando uma nova fonte de renda. Você que está querendo começar, tentou até começar pelo digital ali, pelo marketing, mas não se deu bem, ou então está procurando uma coisa mais técnica, mais objetiva. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de sites e como ganhar dinheiro com o desenvolvimento de sites. Para isso eu tô com a Rosana. A Rosana aqui comanda todo o design, a parte de arte aqui do grupo OGS inteiro. Então tudo que você vê por aí aqui da OGS passou primeiro pela Rosana. A Rosana que é responsável por tudo isso. E a Rosana é uma grande desenvolvedora de site, né? Como designer, ela é formada em designer e ela desenvolve também sites, obviamente, aqui com a gente. E eu quero começar já, Rosana, com uma... Primeiro, né? Seja bem-vinda mais uma vez Obrigada. aqui ao Marketing Digital do Zero. Eu quero começar com uma pergunta que é crucial. Talvez essa seja a primeira objeção que as pessoas têm. Preciso ser designer para ganhar dinheiro com site, para começar nesse mercado? Não, com certeza não. Na verdade, a gente tem como exemplo, né, o próprio Canva. Isso até virou meio que uma problemática, assim, na área dos designers, porque como assim, vão tirar nosso emprego? Não vai ter mais emprego pra gente, pra designer, porque todo mundo agora consegue usar o Canva. E não exatamente. A gente vê as pessoas usando o Canva sem ser designer e fazendo ótimos trabalhos. E isso também pode ser. Ai, meu Deus. E isso também pode ser usado para a criação de sites. A gente consegue desenvolver um site inteiramente, um site inteiro, sem ser designer, só usando algumas referências, porque eu acho que o grande ponto nisso, tanto para quem é designer e para quem não é, são as referências. Você precisa ir atrás de pessoas que trabalham na área, pessoas que desenvolvem sites, para ver qual que é o comportamento, qual é o padrão, e só ir replicando esse padrão, claro, agregando, né, contribuindo com a identidade do seu cliente ou a sua própria identidade. Legal. E site é algo que, assim, não tem mais como, né? Todo mundo precisa, todo mundo tem que ter, é um novo cartão de visita, acabou esse negócio de papel, as pessoas, a primeira coisa quando precisa de uma empresa é dar um Google. E a Rosana falou agora aqui sobre, né? Ah, tem o Canva e tudo mais. Rosana, precisa também saber programar para fazer um site? Esse nível de programação tem que ser hard, tem que saber muita coisa? Então, essa foi uma questão minha quando eu comecei a querer mexer com sites. Eu pensava que ia ser código para lá e para cá, que eu ia ter que fazer um curso de programação para conseguir fazer um site perfeito. Mas aos pouquinhos eu fui percebendo que não, que a gente consegue fazer um site, construir um site do zero, com ferramentas que auxiliam a gente nessa criação. A gente não precisa usar código, você não precisa escrever nenhuma linha de código para fazer um site funcional, um site responsivo também, não se preocupem com isso. Legal. Eu acho que, e de fato, não precisa mesmo, né? O mais interessante do site é conseguir entender o passo a passo técnico inicial. E não é complexo, gente, tá? É bem simples, bem tranquilo mesmo, não é algo que você leva meses para aprender. Eu acho que algumas horas, bem focadinho, você consegue entender a parte como que você coloca o site, o que é um SSL, parte de servidor, como é que você hospeda, que é ali que você vai ver uma parte mais técnica, mas também não tem código, né? Tudo 100%. Sim. Aproveitar e falar nisso, Rosana, tem uma questão também que é as ferramentas que facilitam o desenvolvimento de sites, as perigosas, né? Porque tô falando aqui tipo de Wix, tô falando tipo de Shopify, tô falando desses tipos de ferramentas, né? Construtores rápidos de sites que tem por aí, tem diversos. E isso é um problema, né? Nossa, é muito. É um problema muito grande, porque eu falo por mim, né? Por experiência própria. No meu primeiro site, que eu queria criar um portfólio para mim, eu utilizei a plataforma Wix para criar esse site. Assim, todas as ferramentas ali, fazer botão, fazer caixa, fazer é, texto, um monte de coisa bonitinha para personalizar. Ficava bonito, ficava. Porém, por exemplo, ai, e a versão mobile? Como é que eu faço? A versão responsiva? Aí até uma questão que o Renan pode explicar melhor, né? Porque parece que cria um outro domínio, você tem que fazer o site desktop, depois fazer do zero o mobile, é uma complicação.
Tem aquela questão, né, que cria um domínio diferente. Tem. O Wix, ele é terrível com SEO. Tipo, terrível mesmo, assim. Por quê? Porque você tá construindo 100% terreno alugado. É igual você pegar e construir teu site dentro do Instagram. Se uma hora o Wix falar, vou subir o plano pra R$ 600, você se ferrou. É igual a gente ontem, cara, a gente contratava uma ferramenta, não vou falar o nome aqui, mas é uma ferramenta de funil, e eu pagava 167. Simplesmente minha assinatura cancelou em julho, e o mês de julho foi bem corrido aqui no estúdio, acabei não conseguindo acompanhar as ferramentas. Entrei agora em agosto lá na ferramenta, minha assinatura tinha sido cancelada, e não foi eu que cancelei. Quando eu fui tentar comprar de novo, o plano simplesmente tá 397. Capaz. Então saiu de 167, 397, falei com eles no suporte, eles simplesmente não estão nem aí. É assim, se quiser, Ficou por 397. isso mesmo. Então, assim, isso pode acontecer com o Wix. E de fato acontece, tá? Eu tenho até. Essa semana mesmo eu recebi um contato. Tem um cliente nosso que ele tem um site que foi desenvolvido lá. A gente utiliza, mas não é. Não foi a gente que fez. E aí ela falou assim pra mim: Renan, tem que renovar lá o meu domínio. Vê pra mim como é que funciona. Eu entrei lá, tava R$ 200 um domínio. Gente, no registro BR, um domínio custa R$ 40. Tá? Então, assim, ela tem todo o poder do seu domínio. Você se ferrou. Isso acontece também com o Shopify, né? A gente teve um caso agora recente de uma cliente que veio que ela tem uma loja, ela desenvolveu um Shopify terrível, a gente precisava colocar alguns recursos para fazer campanha de tráfego e não dava, porque a Shopify não deixava, ou que a gente não conseguia personalizar do jeito que a gente queria. Então, assim, é complicado. E existem caminhos errados, né, no meio de tudo isso, que é a pessoa quer começar a desenvolver o site, e aí ela não entende, e ela começa a ir pelos viés errados, que é isso que a Rosana acabou de falar. Tem também a questão de tentar programar, né? Fazer HTML. Nossa, tem umas pessoas que tentam ir por essa área, né, do código, da programação, mas falo para vocês que é uma área bem complexa, que você pode querer fazer o site em HTML, em CSS, JavaScript, mas você vai ter que estudar pelo menos uns 2 anos aí programação para chegar num resultado satisfatório. E convenhamos, né? Nem todo mundo tem esse tempo, 2 anos para criar um site. Então, por isso que a gente tem outras alternativas para isso, alternativas muito funcionais também, muito bacanas, que não precisam da programação para funcionar. A gente tá falando muito aqui do WordPress, tá, gente? Que eu já falei algumas vezes pra vocês em outros podcasts, que também acaba induzindo as pessoas ao erro, sabia? Muitas pessoas que que entraram na Hackmart, inclusive, gente, ó, se você quiser fazer parte da Hackmart, aqui do lado tem um QR Code 18 e alguma coisa, R$ 19 por mês aí, você vai pagar pra você assinar o plano da Hackmart. Lá dentro tem diversos cursos, inclusive lá tem um curso de hospedagem. Então, assim, o curso de hospedagem é legal por quê? Porque ele já te dá o parâmetro inicial de como é que você cadastra no servidor, como é que você compra um domínio, te prepara, já deixa você assim mais atento. Não tem o de WordPress completão, mas ele tem essa parte aí e alguns outros que vão chegar lá na plataforma. Mas alguns alunos que fizeram esse curso, Rosana, eles chegaram pra mim, Renan, mas eu já tenho WordPress. Daí eu falei, como assim? Daí eu fui ver, eles acharam que o WordPress era entrar no site wordpress.com e fazer uma conta. Só que o wordpress.com, cara, ele é um serviço diferente, totalmente diferente do WordPress CMS que a gente instala. Por quê? O WordPress, o CMS que a gente utiliza, o CMS ele é um gerenciador de conteúdo, tá? A gente quer basicamente isso. O WordPress que a gente instala, ele é um negócio. Como é que você fala quando ele é aberto? Que as pessoas. Não, que as pessoas, todo mundo compartilha daquele conhecimento e vai ajudando a desenvolver. Open source. Ele tem código aberto, isso. Ele tem código aberto, ele é algo que a comunidade vai desenvolvendo. Certo? E o WordPress.com não, ele já é um negócio mesmo, assim. Ele utiliza um pouco da tecnologia ali, mas ele tem o próprio servidor, etc. É quase um Wix. Não resolve nada, tá? Então, assim, o Wix e o WordPress morreu na praia. Você não faz nada. Já o WordPress que a gente utiliza é o CMS, que a gente vai baixar o WordPress e vai instalar no servidor. Parece um bicho de sete cabeças que eu tô falando aqui, mas com alguns botões e com o caminho certo, a gente faz isso aqui em, sei lá, 15 minutos. 15 minutos eu preparo um site. Então, é isso que eu disse. Você não precisa saber programar, a Rosana já disse isso. Você não precisa de ferramentas automáticas para fazer, não. É mais simples do que parece. Mas você precisa saber o caminho das pedras para você ter uma velocidade, um fluxo, criar o seu primeiro processo. Sim. Né? Porque além dessa parte de hospedagem, a parte mais técnica, a parte inicial, né, do processo, você, igual o Renan falou, não basta só baixar o WordPress ali. Você vai precisar de construtores para te auxiliar nisso.
Por isso que a gente conta com o Elementor e o Div Builder, né? Que são construtores para auxiliar você nessa construção, né? Aí envolve mais a parte de layout, a parte visual mesmo, né? E também os plugins, né? Que o WordPress Ah, é sim. cheio de plugin. Os plugins auxiliam a gente com recursos, ferramentas para agregar nosso site, seja questão de blog, de e-mail, enfim. Aí o Renan também tem mais coisas para falar sobre, né? Plugins, assim, plugins é que o plugin ele abre, como o nome já diz, né? São plugins que você coloca dentro do seu site que vai abrindo caminhos de acordo com a necessidade do cliente. Normalmente a gente cria um processo aqui, gente, que é entender o que o cara quer. Por quê? Fazer o site é tudo a mesma coisa. Você vai instalar o servidor e tal, tal. Só que às vezes vai chegar um cara que tem uma clínica e ele vai falar assim: ah, Renan, eu vou precisar de lead. Então, o que que eu faço? Eu vou ter que ter contato no WhatsApp, eu quero que tenha conectado com o Google Analytics, Google Ads, etc. A gente vai instalar o Google Sitekit, a gente vai instalar o Yoast SEO para melhorar o SEO do cara, a gente vai instalar ali dentro um plugin de WhatsApp, e aí a gente já tá com tudo basicamente pronto. E claro, o construtor, né? Que daí você vai escolher o tipo de construtor. E o construtor basicamente não precisa de código, né, Rosana? É aí que entra essa questão. Isso. Por exemplo, ao invés de você. Eu quero fazer um bloco de texto. Ao invés de você digitar. Sabe naquele código que tem as duas. As duas. Como é que é o nome? Aquele triângulozinho lateral? É que As as boquinhas tags. do jacaré ali que você É, abre pra. isso. As tags, né, que é popularmente conhecido na linguagem HTML, ao invés de você fazer aquilo para colocar seu texto ali dentro, não, você vai lá no Elementor, por exemplo, e coloca para abrir um bloco de texto. É como se fosse um Canva, você vai visualmente, a partir do momento que você colocar ali, a caixa de texto, você já vai visualizar ela, coisa que não acontece no HTML, na parte de programação, né? Você coloca ali o seu texto, digita normalmente. Eu quero que seja bold aqui, quero que seja negrito. Você coloca ali negrito como um editor de texto normal, como se você estivesse no Word, usando o Word, enfim, qualquer outra ferramenta de texto. Mesma coisa com imagem, você consegue inserir as imagens, consegue inserir vídeo, sem usar nenhum código. É como se você estivesse usando um Canva, uma ferramenta do Word. É super simples, é bem tranquilo. Legal. E é por isso que a gente falou, né, no começo do episódio que basicamente você não precisa ser designer. Gente, o fluxo da Rosana como designer é intenso. Ela basicamente utiliza lá Photoshop, Illustrator, etc. E é muito técnico, né? A gente vê quando ela vai fazer um arquivo para impressão, ela passa lá horas fazendo fechamento, organizando, grid, não sei o que, fala com a gráfica e olha o tipo da impressão, paleta de cor, etc. É muito mais complexo ser designer de produto, né? De designer de produto que fala, É designer design gráfico, no digital, né? geral. Gráfico, do que trabalhar com desenvolvimento de site hoje, né? Com Sim, todas as ferramentas. bem. É claro que a gente se desenvolve, né, usando. Não, a gente. Principalmente quando a pessoa quer ali continuar com o site, ela vai, conforme ela vai desenvolvendo, fazendo sites, ela vai ficando cada vez melhor. Não no desenvolvimento, porque o desenvolvimento eu acho que O desenvolvimento, ele é uma linha de aprendizado. O cara tem do A até o 100, do 0 ao 100. Ele vai ali aumentando a escala, vai aprendendo, ele aprende o fluxo. Sabendo esse fluxo, tendo esse fluxo documentado, ele vai seguir o passo a passo. Só que a parte criativa do design, ela vai melhorando de acordo com o tempo que ela vai Sim, produzindo, né? Principalmente referências, né? exatamente. Tem essa questão de referências, né? Quem nunca fez um site, uma pessoa que não é formada na área, não estuda design, ela vai estar meio boiando ali, né? Não vai saber como começar. É por isso que existem as referências, né? A pessoa pode ir atrás de referências, pode buscar ideias na internet mesmo, dá um Google lá, template de sites, ou pesquisa mesmo sites populares, Apple, Microsoft, pesquisa os sites assim, que você sabe que foi um profissional que construiu. Pega aquilo, usa como padrão e vai aprimorando com o tempo. Vai estudando também, você pode fazer cursinhos aí no YouTube, pegar coisas bem simples na internet mesmo, para ir aprimorando isso. Mas para começar, referência. É só referência. Referência e replica o que você tá vendo que vai dar tudo certo. Sim. E uma sacada que a gente pode dar também é que, assim, toda vez que a gente vai fazer um site para um cliente, a gente sempre pede lá umas 3 referências para saber o gosto dele, né? Sim. Você gosta do quê e como ele imagina o site. Depois a gente lapida em cima. Obviamente você não copia, tá, gente? Você não vai copiar as cores iguais, os botões. Mas se você tem 3 modelos, você consegue modelar em cima. Justamente, você pega ali o melhor de cada um e transforma no seu, né? Sim. Faz o que... deixa ele
agradável para o cliente em si. Isso é exatamente a parte de layout, a experiência do usuário acessando aquele site. Você tem que pensar na funcionalidade, mais do que no design, você tem que, no visual, no estético ali, você tem que pensar no caminho que a pessoa vai fazer olhando o seu site. Então, quando você vai buscar referência, você tem que olhar isso, tem que olhar como o seu olhar se comporta diante daquelas informações, ver o que te agrada, ver o que funciona para você e ir usando aqueles padrões no seu site. Além de tudo isso, as ferramentas elas facilitam muito a nossa vida com relação a mobile, né? Porque tem uma cultura, essa cultura do mobile first, de que você precisa hoje desenvolver sites primeiro para celular do que para desktop, visto que basicamente todo mundo acessa pelo celular. É muito mais fácil hoje do que antigamente, né? Você consegue fazer isso. Sim. Porque antigamente, justamente, a gente estava conversando agora há pouco, antigamente você tinha que fazer dois sites, né? Uma versão desktop e outra versão mobile. Isso dificultava muito, né, o caminho, o processo. E hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer um site 100% responsivo. O responsivo seria basicamente o quê? A pessoa, o site ele vai se comportar, vai se adaptar a qualquer tipo de tela, qualquer tamanho de tela, tablet, desktop, mobile. E hoje em dia a gente não precisa fazer dois sites para isso, a gente faz um só e vai fazendo pequenos ajustes para ele se comportar legal na versão mobile, sem ficar desconfigurado, uma imagem para cima, outra cortando para, né? Enfim. Fica tudo quebrado, né? É, E o legal é assim, você tá fazendo um site, cara, tem uma foto, fala assim, essa foto eu só quero que apareça no celular. Você clica em cima, vai lá e exibe só no celular. exatamente. A ferramenta nos ajuda a fazer isso. Gente, vamos falar um pouquinho também sobre como que ganha dinheiro com isso, né? Porque acho que é o que o pessoal tá querendo entender. Se dá para construir um negócio, tá? Vocês falaram aqui sobre a parte técnica, gostei, já percebi que não é mais simples do que parece. Mas existe também a forma de você ganhar. Existe muitas frentes para você conseguir fazer um site. Primeiro, o tempo que leva, né? Um site institucional, depois que você começa a fazer vários, que você já tem alguns modelos, é possível fazer um site simples assim, Rosana, em um dia? Tipo, por exemplo, assim, ó, eu já tenho o conteúdo do meu cliente, já sei o que ele quer na home, já sei o que ele quer, já sei quem somos, o contato, etc. Dá pra fazer um dia, não dá uma página única aí? Dá, porque a estrutura você pode seguir mais ou menos a mesma, você só vai mudar o conteúdo, vai mudar a identidade, né? Dependendo do cliente, identidade visual. E basicamente é isso. Basicamente. Então, assim, gente, ó, já sabe que pelo menos um site por dia você consegue. Eu acho que dependendo da tua velocidade, você consegue até mais que um, talvez dois aí. Então, assim, não é algo complexo, nem é algo que leva meses para ser desenvolvido. Quando você fecha um site com o cliente, a gente costuma dar um prazo aí de 15 dias. Nunca leva os 15 dias, porque a gente usa esse tempo para se organizar, para finalizar algum outro projeto que a gente está tocando. Então, mais um ponto positivo aqui, criação de sites. Existe uma forma de monetização oculta na criação de sites, que é como eu ganhava muito dinheiro antes, quando eu tinha a minha primeira agência, que é revendendo serviço de hospedagem junto com o site. Então, o que eu fazia? Desenvolvo o site, mas eu também contrato um serviço de revenda de hospedagem e hospedo todos os clientes dentro do meu servidor, dando um espaço para cada cliente, faço pacotes com ele. Porque o cliente não quer saber. Ele nem sabe o que é servidor, no final das contas. E para ele ia ter que pagar o servidor de qualquer jeito. Então não é nem justo fazer isso. Principalmente se você fizer algum pacote, né, Rosana? Tipo, ó, você hospeda aqui e você ganha ainda 5 alterações por mês. O cliente vai ficar mais que satisfeito. Backups, mais que satisfeito. Então, temos essa à frente, ó. Você já sabe que dá para ganhar dinheiro com velocidade, você consegue fazer de 1 a 2 sites por dia. Você consegue vender assinatura ali, porque você está vendendo um serviço de recorrência, que você pode cobrar ali de 200 a 200, 300 reais, talvez até mais, dependendo do pacote que você fizer com o seu cliente. E aí, se você tem aí basicamente o quê? 10 sites feitos, que eu não vou falar o valor dos sites agora, mas 10 sites feitos, você cobra 200 reais para fazer a manutenção, você já tem aí basicamente 2 mil reais recorrente, mais os sites que vão entrando ao longo do mês e aquilo vai crescendo. Mais uma possibilidade de ganho para você. Quando você entende a parte técnica, o negócio fica cada vez mais fluido para você, você consegue desenvolver do zero rapidamente. E valores? Um site hoje no mercado, gente, costuma cobrar, o pessoal costuma cobrar aí numa landing page de 1.000 a 1.500 reais, landing page, página de captura, né, página de vendas, e um site institucional de 2 mil reais até 5 mil reais,
um básico, tá? Se for mais, dependendo do que você vai acrescentando, pode subir até mais. A gente já viu sites por aí sendo cobrado mais de 20 mil reais. Facilmente você encontra profissionais que chegam nesse valor. Você não precisa, basicamente, como a gente já viu, não precisa ter conhecimento de programação. Você vai se desenvolvendo ao longo do caminho. Então, assim, é um baita de um negócio. Nossa. Dá para construir uma empresa com isso, dá para viver disso, desde que você entenda o jogo, principalmente a parte técnica, porque depois você pensa em otimizar, captar cliente e tal, divulgar, anunciar, porque aí vem estratégias de marketing. E mais pra frente eu poderia até fazer um episódio só de como vender o serviço, porque existem formas, mas só no desenvolvimento aqui você já ganhou uma profissão, basicamente é isso. Gente, eu não posso me estender mais nesse podcast, porque tá quase chegando no tempo dele aqui, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós aqui da UGS montamos mais uma mentoria de aceleração. Essa aqui tá no precinho, assim, de verdade, tá no precinho. Imagina, eu vou até falar aqui, Rosana, porque tá tão barato que eu vou falar pra galera que, cara, assim, os 4 primeiros que chegar leva, essa é a verdade. 4 primeiras pessoas que chegar vai levar, basicamente, uma nova profissão pra casa e segunda-feira vai conseguir vender seu serviço de criação de sites. Vamos lá. Essa mentoria, ela vai acontecer aqui na agência, em Curitiba, então não é online, tá, gente? É presencial. Por quê? Porque a gente quer pegar na mão de vocês e transformar 4 pessoas do zero em 4 profissionais por apenas R$ 1.497 o primeiro lote. A turma vai acontecer... Você lembra a data? Outubro? Outubro. 10... Final de outubro? Eu acho que é 28 de outubro. Semana. É em outubro, gente. Tá no nosso site, agenciaugs.com.br. Você vai clicar lá, vai falar com a nossa equipe. Dá pra parcelar até 10 vezes. Então, até 12 vezes eu acho que dá pra parcelar. Entra lá, fala com o Luiz. Clica lá na imersão de criação de sites. São 4 vagas, por quê? Porque são 4 pessoas só que vão vir pra Curitiba, vai trazer um notebook e vai fazer esse curso com quem? Comigo e com a Rosana. Eu vou fazer toda a parte técnica. Então, você vai começar o curso comigo. Vou te ensinar o que é servidor, hospedagem, como é que compra. Vou deixar você pronto. Então, você já vai vir com um cartão de crédito aqui, teu cartão ali, não vai gastar muito não, fica tranquilo. Você vai comprar o servidor, que deve custar ali uns R$ 50 por mês, e vai comprar um domínio que custa R$ 40. Você vai comprar um servidor e um domínio, vou te ensinar a instalar tudo isso, preparar o e-mail, preparar a hospedagem, instalar o WordPress, deixar redondo. A Rosana vai chegar aqui e vai pegar um projeto. A gente tem um projeto pronto aqui, que a gente vai utilizar na nossa metodologia, que vai ter tudo que você precisa aprender em criação de sites. Você vai construir junto com a Rosana esse projeto, vai entender as ferramentas. Por quê? Porque nesse projeto já tem tudo que você precisa para construir um outro site. Então você vai construir um site de, sei lá, de um advogado, você vai usar todos os mesmos recursos, só vai modelar de acordo com a necessidade. Então você vai passar aqui sábado inteiro e domingo inteiro e vai sair no domingo aqui com o teu site funcionando no ar, aprendeu toda a parte técnica, vai chegar segunda-feira, Rosana, e vai captar um primeiro cliente e vai vender. É o que né? você espera. É isso que tem que acontecer, Com porque, certeza. pô, dá pra fazer isso. Dá. Então assim, o valor da matrícula aqui é o valor de um site que ele vai cobrar. Facilmente, tá? Então, assim, você recupera esse dinheiro provavelmente no mesmo mês, desde que você seja correria, tá? Então é pra você que tá querendo desenvolver uma nova profissão, pra você que quer aproveitar pra me conhecer a agência UGS aqui, é uma baita oportunidade, são 4 vagas, porque a gente, cara, tá querendo ir um pouco contramão, assim, desse negócio de, faz tudo online, ou então faz tudo pra muita gente. Não, a gente tá tentando, que a gente quer desenvolver bons profissionais, e pra isso a gente sabe que a gente precisa de uma turma reduzida. Esse valor é promocional porque é a primeira turma, tá, gente? Porque pode pesquisar. Uma mentoria como essa aqui, minimamente uns 4, 5 mil reais você vai pagar e ainda tá barato, tá? Pra fazer. Então, assim, primeira turma, valor promocional, tem o primeiro lote e o segundo lote. Segundo lote, quando estiver mais perto da data, se não vender as 4, é 1.897, sobre 400 reais a mais aí. Então, aproveita agora. Se você não é de Curitiba, você pode vir pra Curitiba, dá tempo de achar um hotel, um Airbnb, qualquer coisa pra ficar aqui em Curitiba. São só um final de semana. Aproveita pra ficar a segunda, já conhece a cidade, ou vem na sexta pra vir aqui visitar a gente aqui na UGS pra ver a equipe. E também pra conhecer Curitiba, né? Passar um pouquinho de frio aqui. Não, vai estar calor. Não, vai Vai estar calor. Chega de frio. Outubro já é calor aqui em Curitiba. Um calorzinho, mais ou menos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Queria me aprofundar mais aqui com a Rosana nesse conteúdo. Queria, mas não dá tempo. A gente tem um tempo limite aqui do podcast. E a gente já estourou ele. Eu vejo você na próxima quinta-feira. Não se esquece, acessa aí agenciaugs.com.br. Entra lá, pesquisa o curso de criação de sites, fala com o Luiz aqui da equipe, ele vai ver a melhor forma de pagamento com você, você vai acertar certinho e eu espero você aqui em outubro, beleza? Então é isso, fica com Deus e eu vejo você na próxima quinta-feira.